Salve, salve galera, Marcelo aqui do canal NHelp, sejam todos muito bem-vindos, espero que estejam todos bem. Esse vídeo de hoje eu vou fazer mais uma sequência aqui sobre o Game Token Master e nesse caso aqui eu quero falar um pouquinho com vocês sobre as skills. Na verdade eu vou falar sobre as skills, mas quem ficar comigo até o final do vídeo vai poder conferir 6 das skills que eu acho que são as mais apelativas e que quando você tem ela acoplada a algum dos seus personagens, com certeza você vai dar muito trabalho para os seus adversários. Então se você está a fim de evoluir aí no Game Token Master da Mobox, fica comigo nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir esse conteúdo. Bom, pessoal, eu sei que tem muita gente que tem dificuldade no Game Token Master, muita gente critica, inclusive, o game. Ele parece ser um game simples, mas realmente ele tem muitas peculiaridades. Então eu estou fazendo uma série aqui no canal, aos poucos eu venho falando sobre alguns conteúdos específicos, tentando trazer algumas dicas que eu acredito que podem fazer a diferença para vocês, em especial para quem já está jogando esse game há algum tempo, mas não está conseguindo se desenvolver nele, ou não está conseguindo ranquear, bem como quem está chegando agora e está querendo desenvolver suas estratégias. Então eu estou tentando trazer um conteúdo aqui que consiga ajudar vocês, tá? É um conteúdo que levou bastante tempo para eu conseguir dominar essas informações, mas como eu sempre digo, eu quero fortalecer a comunidade BR, então cá estou trazendo aqui mais informações para vocês. Pretendo fazer isso inclusive com outros games também, mas por enquanto estou focando aqui no Token Master, tá? Então sem enrolação, bora lá para o conteúdo. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas situações, né, sobre as skills. Como eu anunciei aí um pouquinho antes da vinheta, eu vou falar sobre algumas delas de modo geral e no final aqui do vídeo eu vou trazer aqui para vocês as 6 skills que eu acho que são as mais apelativas no meu ponto de vista, é claro, né? Com certeza isso pode divergir, até se vocês tiverem uma visão diferente ou se tiver alguma outra skill que vocês gostem bastante, deixem aqui nos comentários, tá? Se vocês também ficarem com outras dúvidas, comentem aqui no vídeo também. Eu tenho procurado sempre responder todas as perguntas que vocês comentam aqui e estou sempre grato, obviamente, pela parceria de vocês e pela audiência. Então, sem enrolação, vamos lá. Já estou aqui com a tela do Token Master aberta aqui para a gente poder falar um pouquinho mais sobre as skills. As skills são recursos muito importantes aqui no Game Token Master, né? Porque com elas a gente consegue gerar combinações e fortalecer o nosso time. Então, quando eu clico aqui em Momo, obviamente, quando eu clico aqui no meu Momo em específico, eu vou, a cada início de Season, eu vou inserindo aqui as skills. Eu não vou ficar entrando muito em detalhe, porque o foco desse vídeo é um pouquinho mais avançado, mas para quem tem interesse em se desenvolver aqui no game, eu tenho dentro da minha playlist de Mobox aqui do canal, outros vídeos falando sobre o Token Master de forma mais simplificada, fazendo um geral para quem está querendo começar, como também eu tenho vários vídeos aqui dando dicas super importantes e que eu tenho certeza que se vocês pegarem a essência ali vai fazer a diferença no jogo de vocês. Mas então, eu vou fechar aqui essa telinha onde eu abri para ilustrar aqui a questão dos momos e vamos direto aqui ao ponto, né? Quando eu olho aqui essa tela, existe um lugar aqui que eu consigo clicar e eu consigo visualizar todas as skills que estão disponíveis dentro do game. Então, para eu conseguir acessar isso, basta eu vir aqui em cima, ó, no topo, aqui no lado esquerdo, para quem está olhando de frente para a tela, eu tenho uma cartinha aqui com um símbolo de uma caveira. Eu vou clicar nela e aí automaticamente expande aqui para mim, na tela, todas as skills que estão disponíveis no game. E se vocês observarem aqui nas abas embaixo, vocês vão ver que existe uma sequência, inclusive, né, com 4 abas, né, que basicamente elas ilustram essa sequência que fica no nosso Momo. Então eu aqui no caso estou no início de Season, né? Não coloquei ainda todas as skills no meu Momo. Deixa eu ver se tem mais algum aqui mais preenchido. Não tem até agora. Mas enfim, normalmente você abre as 4, depois você vai modificando elas até alcançar essas que tem a moldura dourada, né? Então aqui está numerado. Quando a gente vai então lá naquela cartinha com as caveiras, eu tenho aqui aquela sequência de numeração. Então vamos lá, eu separei aqui numa visão um pouco mais ampla. É lógico que ela tem muito mais informações do que isso, mas eu separei 3 categorias, tá? Eu coloquei em primeiro lugar aqui a categoria de Healer, né, que é aquela categoria de cura. A segunda eu coloquei a categoria de Lifesteal. E a terceira a de Damage, né, que é a de dano. E aí, como eu disse, no final eu vou trazer uma quarta categoria, que é o que eu chamo de as apelativas, né, que eu separei 6 aqui. Então é o seguinte, na questão do Healer, o que acontece? Eu tenho algumas skills que elas têm um poder de cura para o nosso personagem, tá?
A primeira que eu separei aqui de healar é uma que eu gosto bastante quando eu pego ela. Apesar dela ser uma skill de ataque e de atacar somente um adversário, a parte que eu gosto nela é que ela, de alguma forma, me devolve um resultado de cura. Que se eu pegar aqui nessas colunas, seria aqui na terceira coluna, aqui, ó, essa opção em azul, que é a Devote Assault. Então eu vou clicar nela aqui. E aí, obviamente, que aqui nesse view que eu estou mostrando para vocês, tá no máximo aqui de recurso dessa skill. Se você, não sei se vocês sabem, mas se vocês têm alguma gema acoplada ao momo de vocês, vocês conseguem subir o nível, tá? Da skill. Deixa eu mostrar aqui para vocês de modo prático. Esse meu momo verdinho aqui, por exemplo, ele tem esse recurso. Eu tenho 4 gemas cravadas nele, tá? E aí eu consigo, quando eu pego, por exemplo, uma skill dourada, eu posso fazer um upgrade dela. Ou seja, todo momo de vocês que tiver gemas, se você tiver as 4 gemas, cada uma delas equivale a cada uma dessas lacunas de skill, tá? Então, aí, se eu clico aqui em Upgrade, vai subindo esse número. E aí, só para vocês entenderem melhor, quando eu clico, aqui está mostrando, ó, Next Level, né? Então, ó, se eu for, por exemplo, para o Level 2 dessa skill, ela vai me aumentar aqui o dano de 240, sobe para 258, né? Em cada um dos meus adversários. E nesse caso aqui especificamente ela não mexe na parte de healar, tá? Ainda permanece os 50%. Mas existem skills aqui que você consegue, à medida que você sobe o nível dela, às vezes interfere no ponto principal aqui da skill, como também no secundário, tá? Mas continuando lá então na questão das skills, eu separei essa aqui como uma primeira aqui na questão de healar, porque ao mesmo tempo que ela é de ataque, ela heala. Então ela não é específica de healar. Tá? Por que eu comentei isso? Porque aí, quando eu vou aqui para baixo, no final dessa tela, eu tenho as skills que são específicas de healar, tá? Que começa aqui nessa verdinha e vai descendo, tá? Pelo que eu percebo aqui no game, eles colocam como um nível de importância a sequência das skills, das mais fortes até as mais fracas, tá? Então, nesse caso aqui, nessas de healar, obviamente todas elas, de alguma forma, são boas, porque elas acabam dando cura para o teu personagem. Mas é claro que tem aquelas que eu acho que são um pouco mais poderosas, tá? Mais especiais. Uma que eu gosto bastante de pegar é essa verdinha aqui, ó, tá? Vamos clicar nela aqui, ó, a Holy Shield Light. Quando eu pego ela, eu gosto porque, além dela trazer cura para todos os momos, ela gera um escudo, né? Aqui, ó, shield, né? Eles ganham um escudo de 250% de proteção na questão do valor do ataque, tá? Por 5 rounds. Ou seja, quando a gente está jogando esse game, a gente tem sempre um ciclo de 3 ataques. O primeiro e o segundo ataque são ataques básicos do Momo. O terceiro ataque é o ataque especial que vem especificado aqui na skill, tá? Então, por exemplo, o Momo ele vai fazer um primeiro ataque simples, um segundo, no terceiro ele ativa a skill. Então, no caso desse aqui, quando o seu Momo dá esse terceiro ataque, ele vai healar então todos os seus Momos e vai automaticamente inserir esse escudo de proteção com esse percentual aqui. Eu nem estou focando muito na questão do percentual, como eu disse para vocês, eles mostram aqui quando ela atinge o nível máximo dela lá. E como é que funciona essa questão do nível máximo? Eu disse que o meu Momo verde, por exemplo, ele tem gemas. As minhas gemas são todas simples. Então eu consigo elevar cada uma das skills dele até o level 3, tá? Até o nível 3 de upgrade. Para eu conseguir mais do que isso, eu tenho que trazer então gemas mais fortes, tá? Gemas evoluídas. Em algum momento eu posso fazer um vídeo, inclusive, explicando sobre gemas, que aí vale não só aqui para o Token Master, mas também para o Block Brawler e outras situações específicas aqui da plataforma, inclusive em mineração também, lá na questão dos farmers, ela também ajuda, tá? Então eu posso fazer um vídeo especial falando de gemas. Se vocês acharem que esse é um assunto interessante, comentem aqui no vídeo que eu preparo. Vai ser um prazer preparar esse vídeo aqui para vocês, tá? Mas então, seguindo a questão das skills, é claro que aí, como eu disse para vocês, todas as que healam funcionam. E aí, como que funciona a questão de uso dessas skills? Esse é um outro ponto muito importante que eu não vou entrar nele hoje, mas eu já venho comentando em outros vídeos meus, que é saber utilizar dentro da posição ali de ataque ou de defesa
dos seus momos, nas plunders, né? Saber utilizar o posicionamento dessas skills. Então é um outro tema que eu acho que é bem legal e que se vocês tiverem interesse, deixem aqui nos comentários que eu também posso preparar um vídeo falando só sobre como utilizar, como organizar e maximizar o uso dessas skills, tá? Tem diferença, podem ter certeza que algumas skills elas se interligam. Então, se você souber fazer a leitura disso, você também acaba deixando o seu time muito mais poderoso. E foi uma das coisas que fez dar muito certo as minhas estratégias dentro do Token Master. Gente, eu tenho ranqueado praticamente todas as semanas no Token Master. E assim, como eu sempre digo, eu gosto de falar e provar. Basta vocês me procurarem aqui na lista, tá? No ranking aqui. Se vocês forem na season passada, vocês vão ver que ó, eu fiquei na posição 63 aqui do ranking, tá? Eu tenho ficado, muitas delas, inclusive na faixa dos 40 ali, tá? Então, esse é um game que eu me dediquei muito e aprendi muita coisa nele, e é o que eu estou tentando passar para vocês a cada vídeo aqui. Mas, voltando aqui na questão das skills, então, as skills de healar, eu deixei, então, em especial essa de ataque que heala, e a sequência toda aqui de opções que a gente tem aí de skills para healar, tá? O segundo tema que eu deixei separado aqui é o tema Lifesteal. Eu gosto demais desse tema, tá? Eu gosto muito de skills que tenham ativação de Lifesteal. Tanto é que se vocês pegarem, ó, por coincidência, nesse vídeo aqui, se eu for aqui no meu time, ó, e olhar aqui a defesa, esse meu primeiro Momo, ele já tá com uma skill de Lifesteal, tá? Bom, mas vamos lá. Vamos entender o que é essa skill de Lifesteal e qual o tipo de benefício que ela traz. Eu gosto mais dela até do que as de healar. Por quê? Porque ela também é uma skill de ataque e ao mesmo tempo ela gera, tá? Ela gera um reforço no HP ali, na energia do nosso personagem, tá? E aí eu separei algumas aqui para vocês que eu gosto bastante e que dá para eu poder exemplificar. Então uma delas, por exemplo, foi a Bloodthirst, que é essa daqui. Então, na sequência aqui, ela está na quarta linha, segunda coluna, tá? Que é a Bloodthirst Heavy Strike. Essa aqui, por exemplo, eu gosto dela porque essa é uma skill que quando ela ataca, normalmente ela vai abater, ela vai atingir o Momo que tem um nível menor de vida, de health, como está escrito aqui, né? E aí, quando ela faz esse ataque, ela reverte 60% desse ataque em Lifesteal. O que significa isso? Vamos lá ilustrar na prática. Cada personagem que nós temos, ele tem uma barra de energia aqui, ó, uma barra de vida, né, de health, como está escrito lá. Esse meu Momo, por exemplo, por que eu gosto dessa skill? Eu já coloco ele na frente aqui tancando, né? Que é o que eu falei, se vocês quiserem eu faço um vídeo especial falando sobre posições aqui. E aí, quando ele faz o ataque, ele ataca 2 inimigos ao mesmo tempo, e aí ele reverte 60% desse ataque em Lifesteal. Ou seja, se ele tiver com a energia aqui na metade, quando ele fizer o ataque, além dele causar dano em 2 adversários, vai subir o nível de energia dele. Porque Lifesteal basicamente é como se você estivesse sugando a vida do seu adversário. Então assim, o dano que ele causa no adversário, ele reverte uma parte desse dano como uma recarga de vida dele aqui. Então por isso, obviamente, eu gosto muito das skills aqui de Lifesteal, porque elas atacam e elas revertem no meu Momo. E quando eu consigo, inclusive, sincronizar skills de healar com essa skill, aí, cara, é para dar realmente trabalho para a concorrência, mas como eu falei, não vou ficar entrando muito nesse assunto, mas posso fazer um conteúdo especial a respeito dele. Na sequência, eu separei mais alguns exemplos de Lifesteal para mostrar para vocês, tá? Então eu tenho também a Bloodthirst Slam, que é essa aqui da marreta, tá? Que ela também reverte aqui, ó, Lifesteal. Só que nesse caso, ao invés de ela atacar o adversário que está com menor health, ela ataca o adversário que tem o maior nível de ataque, tá? Eu gosto dela também. E eu separei mais 2 opções aqui, que é a Bloodthirst Cleave, que é a espadinha aqui, né? Ó, que ela também causa dano em 2 adversários, que é inclusive a que está acoplada lá no meu Momo, que eu mostrei para vocês, reverte em Lifesteal. E por último, eu coloquei a Bloodthirst Storm, que essa aqui também eu gosto demais quando eu pego ela, que é essa última opção aqui, ó, a Bloodthirst Storm, que nesse caso ela reverte 60% de Lifesteal e ela ataca 3 adversários.
Então eu sempre falo que ter dentro do seu setup ali de momos, ter pelo menos um que faz um ataque triplo é sempre muito importante, tá? Então eu nesse momento, nessa season, eu tô, se eu não me engano, com duas que fazem ataque, perdão, tô com uma que faz ataque duplo, uma que faz ataque triplo e uma que faz um ataque único, tá? E aí essa aqui no caso ela deixa o adversário tonto. Mas voltando então aqui na questão das skills, agora eu vou sair da questão de lifesteal, que para mim é uma das mais especiais, tá? E eu vou agora para as skills de dano, as de damage, né, que a gente fala. E eu separei aqui uma de damage, deixa eu até pegar ela aqui, que é a Man Slam, tá? Que é essa aqui, ó, essa vermelhinha. Blood Slam, perdão. Essa skill, eu gosto muito dela porque quando ela faz o ataque, ela depois fica causando um efeito de dano nos dois rounds seguintes, tá? Então, o que acontece aqui? Ó? No caso dessa, quando ela faz um ataque num adversário, ela aqui, por exemplo, ataca o adversário que tem um maior nível de ataque. Então ela causa um dano nele, só que depois nos dois rounds, ela causa esse dano aqui, e aí nos dois rounds seguintes, ela continua causando dano nesse adversário, mesmo o seu Momo fazendo aquele ataque mais simples. Só reforçando o que eu tinha dito no início do vídeo, normalmente você tem sempre ciclos de 3 rounds, tá? Até completar os 20. Então, ela sempre vai dar, o seu Momo sempre vai dar 2 ataques simples primeiro, e depois o terceiro ataque é o ataque relativo à skill. Então essa daqui, quando ela causa esse dano de ataque dela, nos 2 rounds seguintes ela vai continuar causando. Existem outras que fazem isso também, tá? Existem outras, eu separei só essa para não deixar o vídeo muito longo, mas é claro que dá para ir explorando aqui que vocês vão encontrar esses recursos, tá? Essas ativações. E como eu disse para vocês no início do vídeo, existem outros níveis de ataque de skill aqui, por exemplo. Então eu tenho aqui, vai causar um tonteamento no adversário. Tem aquela que causa confusão no adversário, se eu não me engano são essas roxinhas aqui. Deixa eu ver se é o caso dessa aqui. Ó, essa aqui é de tontear, tá? Mas tem opções aqui que elas vão, no caso, fazer com que os momos do seu adversário se ataquem, tá? Então eu também gosto desse tipo de skill, mas como eu falei que eu queria separar as que eu mais gosto, elas não estão entrando aqui no hall que eu separei. E aí, para fechar esse vídeo, como eu falei para vocês, agora no finalzinho, eu iria falar então das 6 que eu acho que são as skills mais apelativas do game, tá? Então, vamos lá. Eu vou agora pular aqui para a segunda, tá? A aba de skills, que é relativa à posição número 2, então lá no Momo, né? E aí, de cara, obviamente, eu vou começar falando desse carinha aqui, né? Dessa skill que é a Blessed Body. Essa skill, ela dá muita raiva na gente quando ela tá na mão dos nossos adversários. É outra skill que eu falo que é uma skill de tancar, tá? Por que ela dá raiva? Porque essa skill, ela gera um campo de força no Momo, em que naquele round, ela protege aquele Momo dos 3 ataques que você vai fazer nele, ou seja, do ataque dos seus 3 momos, melhor dizendo, né? Então essa aqui é uma skill de invencibilidade, então não importa qual que é o nível de ataque do seu momo, não vai causar dano nenhum no momo do seu adversário, porque ela vai realmente tornar ele invencível. E uma coisa ruim, inclusive, nessa skill, é que existem algumas skills que anulam as situações de buff e debuff dos adversários. Ou seja, o que é buff e debuff? São situações, né, são características em que elas são ativadas por skills. Ou seja, existem situações específicas, como por exemplo aquela de ficar causando um dano sequencial, ela é uma skill de bufferização, ou seja, ela é ativada a partir de um determinado ataque. Tá? Vou usar uma linguagem mais simples, mas mais ou menos dessa forma. Então, assim, mesmo aquelas que falam que elas eliminam ou elas desfazem esses buffers, nesse caso aqui da Blessed Body não vai rolar, porque vai estar escrito lá que ela consegue desfazer todos, exceto a de invencibilidade. Tá? Então, para mim, essa é uma das skills bem apelativas. Aí, no top 2, nós vamos mudar aqui para a terceira aba. Eu coloquei as roxinhas aqui
que são skills de segundo ataque. Não são todas as roxas aqui. Essa da ponta de flecha, essa do relâmpago aqui e essa do furacão. Essas três, elas são bem apelativas também, porque elas toda hora causam um segundo ataque naquele mesmo round. Então, se eu tiver um Momo que está acoplado com uma dessas daqui, ele vai fazer o ataque normal dele, e aí em seguida ele já vai causar um segundo ataque dentro daquele mesmo round nos adversários. Essa aqui é uma bem apelativa pelo poder dela, tá? Então aqui fala, ó, no final do round, né, vai causar um dano de ataque no adversário com o menor health aqui, com o menor nível de vida. Essa outra, ela causa também, tá? Só que em 2 adversários que estiverem com menor nível de HP, né, de vida. E essa aqui também é muito legal porque ela ataca os 3. Então ela tem um poder menor de ataque, mas ela acaba atacando os 3 adversários, tá? Então eu falo que essas skills aqui, elas são bem apelativas também. Na sequência, agora eu vou para a terceira. A terceira, ela é muitíssimo apelativa também, que é essa aqui do anjo, né? Que é a Guardian Angel. O que essa skill faz? Quando você mata um adversário, né? Um Momo adversário, ela ressuscita ele com 50% do nível máximo de HP dele. E aí, quando está aqui Tree Red Once, significa que isso só acontece uma vez. Então, sempre que vocês encontrarem essa nomenclatura na skill, significa que ela tem uma ativação única, tá? Então, ela vai ressuscitar ele uma vez, e se ele morrer de novo, acabou, over, tá? Não tem o que fazer. Então, para mim, ela tá aqui também no top 6 aqui de skills apelativas, e essa é uma outra skill também que eu gosto de usar ela tankando, tá? Então, é uma skill bem forte. E que muitas vezes acontece de repente derrubar esse adversário, falar, pô, agora eu vou atacar os outros dois e sucesso. E quando ela volta, muitas vezes ela volta e a gente acaba tomando uma invertida, tá? Então é uma skill bem chatinha essa do anjo. Na quarta posição aqui, eu vou falar sobre essa skill aqui, que é a verdinha, que é a Life Reversal. Essa skill ela me irrita bastante quando ela está em algum adversário, porque ela simplesmente, quando você está com menos de 60% de vida naquele Momo, né, que está acoplado a essa skill, ela começa a converter o dano que é recebido nesse Momo em vida. Ou seja, se esse Momo recebe um dano muito forte, praticamente preenche a vida dele inteira, tá? E aí isso acontece por 3 rounds seguidos e ela também é uma skill de uso único, né? Depois que foi feita essa ativação dela, não tem uma reativação, tá? Então, muitas vezes nem precisa, porque ela acaba realmente deixando esse Momo muito forte, porque durante 3 rounds ele vai reverter todo o dano que ele está recebendo em energia de vida, em health, tá? Então essa aqui entra no meu top 4 aqui, né, das 6. E obviamente as que eu estou deixando por último são as que eu realmente falo que são as piores de todas, tá? Aí uma outra que me incomoda bastante, que ainda é nessa quarta aba, é essa opção aqui, que é a opção Life Transfer, tá? Quando estou com essa skill, o que ela faz? Quando o HP estiver menor que 60%, né, ela faz um swap, ou seja, ela troca, tá, com o Momo que tiver com maior HP no adversário. Ela também aqui, ó, Trigger Red Once, ela também é ativação única, mas ela também é uma skill que dá muita raiva, porque às vezes esse seu Momo recebeu um dano muito forte, que chega a exceder os 60% ali, né? Ficar bem menor que 60%, e ela simplesmente vai pegar o Momo adversário, vai transferir toda a energia dele para esse Momo seu e vai dar para ele essa energia baixa que ficou no seu Momo. Então, assim, é outra skill que eu realmente falo que é muito apelativa, que normalmente, quando você está usando ela, ela costuma causar bastante irritação nos adversários, tá? E agora, no grande finale aqui, como eu disse para vocês, eu não tenho estatísticas, tá? Não tenho análise sobre todas elas, eu estou falando sobre a minha experiência aqui, sobre a minha vivência no game. Para mim, de todas as skills que tem no game, a skill que mais me irrita e que normalmente, quando eu sei que ela está em algum adversário meu, provavelmente eu vou perder aquela Plunder, nada mais é do que a Thrilling Roar.
que é essa daqui, ó. Eu brinco que é do Vasco da Gama, porque ela tem essa bandeira aqui em forma de cruzada aqui, né? Que é a Thrilling Roar, ou Roar, né? Como os americanos dizem. Que essa aqui, pra mim, é um nível de apelação, assim, muito, muito, muito punk, tá? Ela também é uma opção Trigger Red Ons. E o que especificamente essa skill faz? Normalmente, ó, quando o HP do seu Momo estiver abaixo de 60%, ela vai causar 20% do máximo de HP em queima de dano em todos os inimigos por 3 rounds. Ou seja, quando você está jogando contra um adversário, os seus momos estão todos com o HP super preenchido e de repente está quase matando um momo adversário e no round seguinte começa a sugar do nada a energia do seu momo, com certeza você está enfrentando essa skill aqui, tá? Então, para mim, disparado, essa é a skill mais apelativa do game. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aqui dessa seleção que eu fiz de skills. Se tiver mais alguma skill que vocês tenham curiosidade, ou, como eu disse no início do vídeo, se tiver alguma skill que vocês acham tão poderosa quanto essas que eu falei, ou tão apelativa até mais do que, de repente, essa aqui, que é a Thrilling Roar, comentem aqui no vídeo, tá? Falem aí, vamos trocar ideia. Vai ser muito legal. Eu também, como eu sempre digo, eu tô aqui tentando ensinar, mas também tô sempre aprendendo com vocês. Então eu espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo ajude vocês a melhorar aí a estratégia de vocês dentro do game. Se você não é inscrito aqui no canal, eu te convido humildemente a fazer parte aqui, né, a ser um seguidor do canal, se possível ativar o sininho para receber as notificações. Eu estou entregando vários vídeos aqui sobre Mobox, mas eu também falo sobre outros conteúdos. Então, se de repente for interessante para você, para mim vai ser gratidão eterna ter a tua audiência, tá? Deixa aquele like que fortalece demais o vídeo, faz com que mais pessoas recebam esse conteúdo. E, como eu disse, qualquer coisa comentem aqui. Se não for desse game, se for de outros conteúdos, comentem. Que se eu tiver, de repente, conhecimento suficiente, eu vou estar respondendo com certeza para vocês. Então, é isso, pessoal. Agradeço demais a audiência de vocês e espero vocês num próximo vídeo. Fui!